Se você vai fazer concurso para o cargo de agente de endemias, esse vídeo é para você. Hoje eu vou resolver uma bateria de questões da banca Consulplan e, além de comentar essas questões, eu vou te oferecer algumas dicas que podem te ajudar na hora da sua prova. Eu também vou deixar todas essas questões que eu vou resolver aqui no vídeo e muitas outras em um simulado aí no arquivo no link da descrição do vídeo, totalmente gratuito, para que vocês possam baixar esse material, resolver essas questões para ficarem mais preparados para a prova da Consulplan. Então, sem enrolação, indo direto ao ponto, como eu sempre fiz, vamos para as questões. Questão da banca Consulplan: o profissional PDS, 35 anos, agente de combate a endemias, constatou diversos casos de esquistossomose e dengue em seu município de atuação. A notificação desses casos, notificação compulsória, é realizado pelo Sistema de Informação comumente reportado pela sigla. E aqui nós temos as alternativas. Pessoal, eu vou deixar o link de todas as descrições de doenças de notificação compulsória, caso você tenha interesse em saber quais são. Para título de prova, isso não é tão importante. As questões que cobram doenças de notificação compulsória, elas querem saber qual é o sistema utilizado para você registrar esses casos. E se você me acompanha há muito tempo, sabe que o gabarito dessa questão é a letra A, SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificações. Logo, o gabarito dessa questão é a letra A. Próxima questão, também do Instituto Consulplan, diz o seguinte: são consideradas as atividades dos profissionais agentes de combate a endemias no controle da dengue, nos termos do Ministério da Saúde, exceto. E aqui, o que a questão ela quer? Ela quer de você o entendimento sobre quais são as atividades do ACE, conforme um documento que o Ministério da Saúde disponibiliza no site. Então, qual é uma das exceções a uma atividade que é do ACS, segundo o Ministério da Saúde? Olha só, a letra A ela fala de realizar a prova do laço nos moradores quando suspeitarem de dengue hemorrágica. Pessoal, eu vou tentar simplificar isso para vocês. O profissional que faz o teste do laço é o profissional enfermeiro ou técnico de enfermagem. Logo, o gabarito dessa questão é a letra A, pois é a única incorreta. Fiquem atentos a esse tipo de questão, porque as bancas elas misturam a competência do ACE com competências de outros profissionais, principalmente competências de ACS. É por isso que às vezes alguns alunos me perguntam: professor, mas por que você resolve questões para ACS quando a gente estuda, por exemplo, competências para ACE? É porque assim, muitas vezes o examinador ele coloca uma competência de ACS e se você conhece essa competência, sabe que ela vai estar incorreta. Logo, uma informação ela vai completar a outra, ela é complementar. Por isso que se você soubesse que quem faz o teste do laço são os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, você acertaria essa questão. Próxima questão, também da banca Consulplan, diz o seguinte: são riscos biológicos aos agentes de combate às endemias, exceto. Novamente, uma exceção, então a Consulplan ela brinca bastante com isso, coloca questões e te pede a exceção àquela informação, então fiquem bastante atentos para na hora da pressa ali não marcar alguma alternativa correta. Então ele quer uma exceção a um risco biológico. A letra A diz o seguinte: acidente de trabalho com exposição a material biológico. Aqui poderia ser o contato com o sangue de alguém. Isso aqui é uma contaminação biológica. Logo, não é a alternativa que nós queremos. A letra B diz o seguinte: exposição ocupacional à bactéria da tuberculose. Também um risco biológico. C. Exposição ocupacional a arboviroses, por exemplo, a mosquitos da dengue, da febre amarela. Todos esses são agentes biológicos, né? Um tipo de contaminação biológica. E a letra D fala de intoxicação exógena. Aqui eu poderia citar, por exemplo, uma intoxicação através de algum tipo de veneno químico. Por exemplo, ali, se uma criança bebe ali água sanitária. Tá? É um exemplo de intoxicação exógena, não biológica. Por isso, o gabarito da questão é a letra D, porque a questão ela quer uma exceção a um risco biológico. Então, o gabarito dessa questão da banca Consulplan é a letra D. Próxima questão, também da banca Consulplan, diz o seguinte: era uma manhã, segunda-feira, quando o profissional SDL, 32 anos, agente de combate a endemias, recebeu o chamado para avaliar uma infestação de mosquitos transmissores da dengue. Quando chegou ao local, viu que a situação era ainda pior do que esperava.
A população local estava sofrendo com o aumento de casos da doença. A infestação de mosquitos era alarmante. Sem hesitar, o profissional providenciou a administração de inseticida químico UBV, ultra baixo volume, com nebulizador veicular. São cuidados recomendados durante o trabalho com UBV, exceto. Então a questão está se referindo a um método de aplicação de inseticida muito utilizado. Quem nunca viu aí aqueles carros da fumaça que vão jogando ali um tipo de veneno para matar os mosquitos. Então, quais são os cuidados que o profissional ele tem que ter quando ele lida com esse tipo de método? Esse conteúdo ele está disponível em um dos manuais que o Ministério da Saúde disponibiliza para o trabalho de ACE. Eu vou ler com vocês aqui a partir do material e a gente vai identificar qual é a alternativa incorreta. Aqui no mapa mental nós podemos verificar que um dos cuidados que o profissional deve ter ao trabalhar com o método UBV é não fumar ou comer durante a aplicação, lavar o uniforme do operador todos os dias com água e sabão. Isso aqui é uma recomendação do Ministério da Saúde. Evitar qualquer contato com inseticida. Contudo, se acidentalmente ocorrer o contato, o local deverá ser lavado imediatamente com água abundante, né, e com sabão também. Então, todas as alternativas elas estão corretas. A única aqui que não está correta é gestantes em caso de manuseio utilizar uniformes de tecido descartáveis. Não existe previsão dessa afirmativa, logo o gabarito da questão, a exceção a essa questão é a letra C. Próxima questão, também da banca Consuplan, diz o seguinte: o controle vetorial das arboviroses são atividades preconizadas pelos agentes de combate às endemias. Sobre as arboviroses, é correto afirmar que se tratam de... E aqui nós temos as alternativas. Pessoal, preste atenção. O que é uma arbovirose? Uma arbovirose é um vírus transmitido por artrópodes, que são, por exemplo, mosquitos, carrapatos. Então, quando eu falo de dengue, zika, chikungunya, febre amarela, eu estou falando de arboviroses. Dê uma pausa e tente resolver essa questão. Então, você encontra a alternativa D, que fala sobre que é vírus que circulam, se proliferam e são transmitidos para hospedeiros vertebrados por artrópodes. Exemplo aqui, mosquitos, vetores da doença, infectados durante a realização do repasto sanguíneo. Logo, o gabarito dessa questão é a letra D. Próxima questão, também do Instituto Consuplan, diz o seguinte: ao identificar potenciais criadouros do mosquito transmissor da dengue, deve ocorrer a adoção de medidas de controle com a participação dos moradores proprietários, sendo imóveis residenciais, comerciais ou terrenos baldios. Nesse caso, o agente de combate a endemias deverá, exceto... Pessoal, aonde que vocês vão encontrar essas informações aqui? Vocês vão encontrar no Manual de Medidas de Proteção dos ACEs, tá bom? Que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Eu preparei um material mais direcionado que vão conter essas informações em formatos de mapa mental para que você se prepare melhor para a sua prova. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Então, ao identificar possíveis criadouros de mosquito, o que o ACE ele tem que fazer? Olha só, enviar as larvas coletadas para o laboratório de entomologia, orientar o morador para realizar o controle mecânico ou proceder à remoção, destruição ou vedação, correto? Realizar o tratamento químico ou biológico através de larvicidas, em último caso, em depósitos não passíveis de eliminação mecânica ou cobertura, correto. D. Inspecionar utilizando escadas e cordas as caixas d'água descobertas, calhas e lajes com problemas de limpeza, escoação que se encontram acima de 4 metros de altura. Galera, essa questão aqui, essa alternativa D, ela está incorreta, porque ela não está descrita no manual sobre medidas de proteção. Logo, se atentem que a Consuplan ela é muito literal. Ela quer saber o que os manuais eles dizem a respeito daquela questão. Por mais que a alternativa ela pareça correta, mas ela não consta no manual. Logo, ela está sim incorreta. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra D. Próxima questão também da banca Consuplan diz o seguinte: sobre endemia e pandemia, assinale a afirmativa incorreta. Pessoal, atentem-se que a alternativa ela pede ao incorreta. A Consuplan ela gosta muito de fazer isso, pedir a exceção. Olha só o que diz a afirmativa A.
A endemia é caracterizada pela presença temporária de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada. Aqui no mapa mental nós podemos verificar que o conceito de endemia ele se caracteriza por ter uma presença constante e não temporária. Logo, eu já posso correr para a questão e marcar como incorreta a alternativa A, pois ela afirma que a presença temporária de uma enfermidade é o que caracteriza uma endemia. E nós vimos no material que, na verdade, o que caracteriza uma endemia é a presença constante de uma doença em uma determinada região. Logo, o gabarito dessa questão é a letra A. Próxima questão, também da banca Consuplan, diz o seguinte: sobre as atividades dos agentes de controle de endemias que deverão ser acompanhadas por profissional de nível superior, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Olha só a primeira afirmativa. Planejamento, execução e avaliação de vacinação animal contra zoonoses de importância para a saúde pública, regulamentadas pelo Ministério da Saúde. Outra afirmativa. Coleta de animais diagnosticados com suspeita de zoonoses de relevância, regulamentadas pelo Ministério da Saúde e notificações e investigação de ocorrências adversas temporalmente associadas a essas vacinações. Próxima afirmativa. Coleta de amostras laboratoriais e necrópsia em animais com suspeita de zoonose de relevância para a saúde do município. Pessoal, essas informações vocês vão encontrar também na Lei 11.350 de 2006, que é a lei que fala sobre as atribuições do ACS, do Agente de Combate a Endemias, e também podemos constatar aqui no nosso material que essas todas são atividades que devem ser feitas acompanhadas por um profissional de nível superior. Logo, o gabarito dessa questão é a letra A. Se você começou a estudar agora e precisa de um material que vá direto ao ponto, eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado o link do meu material para agente em endemias, que vai te ajudar a acelerar os teus estudos e também garantir as questões que você precisa para alcançar a sua aprovação. Próxima questão, também da banca Consuplan, diz o seguinte: são atividades exercidas pelo agente de controle de endemias em sua região geográfica, exceto. E aqui nós temos efetuar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças. Correto, essa é uma das atividades do agente de combate a endemias que estão descritas lá na Lei 11.350. B. Desenvolver ações educativas e mobilização da comunidade relacionadas à prevenção e controle das doenças. Perfeito, também é outra atividade que é prevista em lei. Letra C. Desempenhar ações de campo em projetos que têm como objetivo valorizar novas metodologias de intervenção para a prevenção e controle de doenças. Correto, pessoal, é uma outra atividade que também está previsto em lei. Percebam que a Consuplan, ela gosta muito da literalidade. Ela não inventa a questão, ela vai pegar das leis, ela vai pegar dos materiais fornecidos pelo Ministério da Saúde. A única alternativa incorreta dessa questão é a letra D, que diz constatar os casos suspeitos de doenças e agravos e encaminhar para a unidade de referência. Neste caso, sendo responsabilidade da unidade comunicar o fato à autoridade sanitária responsável. Pessoal, o que está errado nessa alternativa? Ele diz que constatar os casos suspeitos de doenças e agravos e encaminhar para a unidade de referência. Pessoal, a literalidade ela diz que será encaminhado quando indicado. Então, olha só, eu vou ler aqui com vocês para que não exista nenhuma dúvida. Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhando quando indicado para a unidade de saúde de referência. Então, não é sempre, é quando indicado. Por isso, a Consuplan pega nesses detalhes para tentar fazer com que o aluno caia em pegadinha, não caia nesse tipo de pegadinha. Por isso é importante gravar, memorizar a literalidade da lei. Por isso o gabarito dessa questão é a alternativa D. Próxima questão também do Instituto Consuplan diz o seguinte: o agente de combate a endemias é um profissional fundamental para o controle de endemias e deve trabalhar de maneira integrada às equipes de atenção básica na estratégia saúde da família, participando de reuniões e atuando sempre em parceria com os agentes comunitários de saúde. São consideradas atribuições do agente de combate a endemias, exceto letra A, recensear animais, correto.
B. Inspecionar caixas d'água, calhas e telhados. Correto. C. Colher material para exames laboratoriais de pessoas em caso de suspeita de dengue. D. Efetuar vistorias de residência, depósitos, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais em busca de focos endêmicos. Pessoal, a única alternativa incorreta aqui, a exceção a uma atribuição do ACE, é a alternativa C de casa. Por quê? Porque o ACE ele não vai coletar nenhum tipo de material para exame laboratorial de pessoas. Então, o ACE ele não pode levar uma seringa e tirar o sangue da pessoa para levar para o laboratório, por exemplo, ou coletar urina, ou qualquer tipo de coleta biológica das pessoas. Por isso, o gabarito dessa questão da banca Consulplan é a letra C. Próxima questão também da banca Consulplan diz o seguinte: são consideradas atribuições do agente endemias, exceto. Então ele quer uma exceção. Cuidado que o examinador pode misturar atribuições dos agentes comunitários de saúde. Por isso é importante conhecê-los também, tá bom, galera? Letra A. Realizar e manter atualizados mapas, croquis, bem como o reconhecimento geográfico de seu território. Ok, tá legal. Essa alternativa está correta. Letra B. Realizar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios de doenças. Aqui no mapa mental a gente pode verificar que essa alternativa também está correta, tá certo? Letra C. Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental, prescrição e administração de medicamentos. Opa, peraí. O ACE ele não prescreve medicamento nenhum. Você já viu algum ACE fazer uma receita ali de medicamento e te dar para você comprar lá na farmácia? Não. Então essa aqui é a alternativa incorreta, essa é a exceção à atribuição do ACE e esse é o gabarito da nossa questão. Logo, o gabarito dessa questão da banca Consulplan é a letra C. Próxima questão também da banca Consulplan diz o seguinte: sobre o exercício das atividades do agente de combate a endemias nos termos da Lei 11.350 de 2006 e suas atualizações, é correto. Pessoal, aqui uma observação. Às vezes cai na prova do aluno a Lei 13.595, que é a atualização a essa lei, mas ela continua a vigorar. Foram atualizados alguns pontos da Lei 11.350. Logo, vocês fiquem bastante atentos a essa observação que eu falei aqui para vocês. Letra A. Incumbe aos agentes de combate às endemias desempenhar com zelo e presteza as atividades previstas na Lei 11.350. Alternativa, certo, né? Tá certo, incumbe-se aos ACEs desempenhar com zelo e presteza as atividades que estão ali na lei que vai regulamentar as atividades do ACS e do ACE. Alternativa correta. B. As atividades dos agentes de combate às endemias se darão no âmbito do Sistema Único de Saúde em instituições privadas. Totalmente incorreto, tá, galera? As atividades do ACE eles se dão justamente no âmbito público, né? Letra C. Os agentes de combate a endemias realizarão suas atividades mediante vínculo indireto com órgãos ou entidades da administração direta. Não tem nada a ver com esse vínculo indireto, tá? Letra D. É essencial e obrigatória a presença de agentes de combate a endemias na estrutura da estratégia de saúde da família. Na verdade, essa informação ela corresponde ao agente comunitário de saúde, que é obrigatório na estratégia de saúde da família, e não o ACE. Logo, o gabarito dessa questão da banca Consulplan é a alternativa A. Próxima questão também do Instituto Consulplan diz o seguinte: segundo o artigo 10º da Lei 11.350, a administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do agente de combate a endemias de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado na ocorrência de uma das seguintes hipóteses, exceto. Então, aqui ele quer numerar para a gente quais são as hipóteses de rescisão, de demissão do profissional por parte da administração. O que o ACE faz para ele ser demitido ou quais as situações, né? Letra A. Prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Alternativa correta. Qualquer falta que vai ferir ali o artigo 482 da CLT faz com que o ACE ele seja demitido, tá? Nesse caso, exonerado.
Letra B, que o município não tenha no último ano casos confirmados de dengue ou de outras doenças transmitidas por vetores. Essa alternativa aqui está incorreta e ela significa mais ou menos assim, olha. No ano anterior não houve casos de dengue, por isso o ACL tem que ser demitido? Ou seja, não há necessidade mais do AC? Não, essa alternativa está incorreta. Esse aqui não é uma das hipóteses para que a administração vá romper, né, o compromisso ali de manter o profissional ACE. Então essa alternativa ela é a exceção e é o gabarito da nossa questão. Mas a gente vai ver as outras alternativas. C. Necessidade de redução de quadro pessoal por excesso de despesas nos termos da Lei 9.801 de 99. Correto. Essa afirmativa ela está correta, tá, galera? Quando existe a necessidade de redução do quadro de pessoal, os ACEs e os ACS eles podem ser demitidos unilateralmente pela administração. Letra D. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas também é a alternativa correta. É um dos casos de rescisão unilateral por parte da administração, tá certo? Hoje eu resolvi uma bateria de questões da banca Consuplan. Se você quiser que eu resolva questões da sua banca, me conta aí nos comentários qual é a banca do seu concurso. Eu espero que vocês fiquem bem, bons estudos e até a próxima.